18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, muito boa noite pra vocês. 100,7, 6 horas em ponto em Manaus. Vamos juntos aí no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. Começa agora o programa 18 horas, hein? Programa de jornalismo pra você com a informação precisa. Ok, no seu rádio até às 7 da noite. Carlos Júnior, Karime Leão e Cídio Soares. Boa noite, Karime. Tudo bem? Olá, Carlão. Boa noite pra você que está sintonizado em 100,7. Estamos juntos mais uma vez até às 7 da noite com as informações mais importantes, mais relevantes para você, cidadão. Tudo feito aqui apurado com muita responsabilidade pela equipe de jornalismo do 18 horas. Cídio Soares. Então aí, né? Soares. Boa noite. PC. PC. Nosso... PC vai um abraço enorme pro novo papai, né? Exato. Mais um filhote, né, PC? O PG chegou. Paulo Gabriel. Felicidade pro Paulo Gabriel. Né? Então, o Serginho está aqui conosco também. Tudo bem, Sérgio Bartolo. Boa noite pra você. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Boa noite. Boa noite. É Luciano. Tudo certo, tudo certinho. Boa noite, galera. Você que está ouvindo 18 horas. Pois é, e hoje temos ingressos, temos cinema. Temos ingressos pro cinema, 2 pares, tá? Pra quem comentar bastante aí no nosso aplicativo Mano, no canal da Mix, você que tá ligado, né? Circurão. Tá no trânsito? Hoje não temos circo. Não, é só participar isso. Hoje temos cinema, gente, e aguarda, porque nós temos a coluna do Caio Pimenta, que vai indicar as estreias, os filmes. E essa semana tem estreia de Star Wars, né? Olha, posso essa todo semana? mundo doido pra ver esse filme. Mas tem um outro que eu quero ver, que é o que o Cid assistiu. Sugestão de filme. Vamos lá. Olha, pessoal, quem quiser assistir um ótimo filme, aliás, excelente filme, Entre Facas e Segredos. Maravilhoso. Eu já vi, recomendo, é muito Traz bom. aí Nome de novela mexicana, né? mas porque é uma comédia, um suspense, comédia, muito legal. Mas os atores, né? Não tem nem o que falar. Eu esqueci o nome de todos eles. O 007 tá lá. Pronto. Tem Brad Pitt também. Tem, exato. Ei, Karime Leão, você sabia que o cidadão amazonense deve fechar o ano? Olha só que detalhe interessante, pagando nada mais, nada menos que 32 bilhões de reais em tributos federais, estaduais e também municipais. É uma quantia considerável, né? 32 bilhões? Bilhões. Exato, o que foi arrecadado, né? O impostrômetro. Exato. verdade. Os dados são do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo e apontam que até esta quarta-feira já foram arrecadados 30,6 bilhões de reais no estado, ou 1,4% de toda a arrecadação brasileira. Faz ideia do dinheiro, hein? Notícia, olha aqui, ainda de acordo com o levantamento, o brasileiro deve trabalhar 153 dias só pra pagar imposto. Sacou? Nossa, imagina, o povo já tem ranço de acordar normal. Imagina agora pensando que tem 152 dias que você vai acordar pra pagar isso aí. Pelo amor de Deus. Mas pensa, já passou, a gente já pagou essa conta. Já paguei esse ano, tá? Você já pagou esse Com ano? certeza, já paguei. Pera lá. Você já... Calcular aqui, né? Vamos calcular aí. Não é fácil não, hein? Não é fácil. Muito bem, 6 horas e 3 minutos em Manaus. Começa agora o programa 18 horas, hein? Hoje, quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019. Vamos juntos, hein? O melhor mix do Brasil com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, muito bem, olha aí, a popularidade do governador Wilson Lima não está nada boa, hein? Prova disso foram as vaias. Olha aí, as vaias que ele recebeu na noite desta terça-feira durante uma formatura de alunos do Colégio da Polícia Militar. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes dessa popularidade que está em baixa. Vamos conferir. O governador Wilson Lima foi vaiado durante uma participação em uma formatura realizada no Colégio Militar da Polícia Militar, que aconteceu na noite desta terça-feira. Esse evento foi realizado na área externa da escola, localizada no complexo Uninilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul, aqui de Manaus. No vídeo é possível ouvir inúmeras vaias e as pessoas gritando que estão faltando seringa em nossos hospitais. Confira. Sempre me acompanha nas missões, sobretudo naquelas
O momento em que o governador é recebido com vaias é quando inicia sua apresentação na solenidade. Um dos autores das gravações chega a indagar que o Wilson está com a popularidade em baixa entre os presentes na formatura. Confira. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui a primeira popularidade dele está bem baixa. Que é pedagoga, sempre me acompanha nas ações, sobretudo naquelas que... Nathalie Moraes para o 18 horas. E não é pra menos, né? Sim. Escuta só essa aí, olha. A situação da saúde tá tão grave, sem uma perspectiva de solução, que o Manauara corre risco de passar fim de ano com greve de técnicos de enfermagem nos hospitais. Alguns estão sem receber há 6 meses. O alerta veio durante a entrevista no programa 18 horas de ontem. E a gente confere os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. O caos vivenciado nas maternidades no fim de semana passado pode chegar aos prontos-socorros e hospitais nas festas de Natal e Ano Novo, caso os enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros e outros trabalhadores das empresas terceirizadas que atuam nas unidades de saúde do estado não recebam nesta sexta-feira, dia 20. O alerta foi feito durante o programa 18 horas de ontem pelo técnico em enfermagem, Cimei Correia. Nós estamos acreditando que o governo vai pagar agora dia 20 o pagamento de novembro e mais 50% do 10º. Inclusive, nós já estamos organizando a categoria para que não aconteça o que aconteceu na Ana Braga. Porque se caso nós ficarmos sem receber esse pagamento agora em dezembro, dia 20, a gente está se programando para uma paralisação geral. E não por nossa culpa. Aí vai ter que secar os presídios e mandar todos os técnicos para lá, porque a gente vai precisar parar. Não dá mais para ficar final de ano sem um centavo, sem uma cesta básica, sem alimentação, sem o presente das crianças. Tá difícil. Os técnicos hoje são responsáveis por 80% dos atendimentos dos pacientes das unidades de saúde do estado. Eles estão em todas as áreas, nas maternidades, nos SPAs, nas UTIs, nas UPAs, nos hospitais e prontos-socorros. A técnica da maternidade Dona Lindu, que não quer ser identificada, desabafou. Tem colegas nossos que estão fazendo fogo no fundo do quintal porque não tem gás na sua casa. Tem mães de família que estão deixando suas crianças com parentes porque não tem o leite para dar para o seu filho. Já a técnica da maternidade Ana Braga, que também não quis se identificar, disse que o que está acontecendo é apenas o grito da dor desses profissionais. Chegou o momento em que não dá mais. Infelizmente, você pede dinheiro emprestado dos seus parentes, do seu vizinho, e você tem um emprego, você trabalha e as pessoas começam a te cobrar. Poxa, mas tu trabalha, cadê teu dinheiro? E você conta que tá passando por essa situação e ninguém acredita. Pessoas que moram alugado, pessoas que são despejadas, que moram na casa de parente, na casa de amigo, que não tem onde morar com sua família. Mães e pais de família que saem de casa para vir trabalhar todos os dias e não tem o que comer. O repasse prometido pelo governo para esta sexta-feira é para pagar o salário do mês de novembro e a segunda parcela do 10º. Caso não haja esse repasse, é melhor não extravasar nessas festas para evitar acidentes. Volto com vocês. Bom, e aqui pelo aplicativo Humano estão todos dando, claro, muito apoio a esses trabalhadores que não estão recebendo. A Carla fala, e os trabalhadores não têm culpa de nada, é verdade. A Arinata, ela diz que tem que parar tudo mesmo, que é a Ariane. Ela diz que só assim o governo, os responsáveis vão ver como eles são importantes. Ele ainda põe a culpa nos profissionais. O Kênio também falou, trabalhou, tem que pagar, senhor governador. É simples, né? As pessoas já estão assim, desesperadas, estão falando aqui. Tem mais é que parar mesmo, protestar pelo que é direito de todos. Bom, e o governador Wilson Lima deu uma entrevista à jornalista Rosiane Carvalho e voltou a ameaçar os profissionais de saúde. Ele continua insensível aos problemas na saúde do estado, que viraram até notícia nacional. Durante a entrevista, inclusive, ele não assumiu a culpa pela situação na saúde, nem pela morte de uma criança na maternidade Ana Braga, na semana passada. Com a postura de quem não está nem aí, o governador reafirmou que está estudando, inclusive, uma forma de responsabilizar os técnicos de enfermagem. É bom lembrar o que disse ontem aqui no programa o técnico de enfermagem Cimei Correia. Segundo ele, o governador vai ter que esvaziar as penitenciárias para prender
os milhares de profissionais da saúde que estão sem receber seus salários aqui no Amazonas. 18 horas. E o caos na saúde do Amazonas por conta do atraso no pagamento dos enfermeiros e técnicos terceirizados já está refletindo nas ruas de Manaus. As notícias sobre a falta de estrutura e medicamentos nos hospitais públicos do estado já ganharam destaque nacional e preocupa quem precisa buscar atendimento na rede pública. Vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. Depois da crise na saúde do Amazonas ganhar destaque nacional, vídeos voltaram a circular nas redes sociais do período ainda que o governador do Amazonas, Wilson Lima, atuava como apresentador de TV e mostrava toda a sua indignação com problemas que voltamos a vivenciar. Sabe por que eu entrei na política? Acreditando na mudança transformadora, no surgimento de uma nova geração de líderes para ajudar na construção de uma cidade melhor, de um estado melhor, porque não dá para ficar de braços cruzados quando a gente vê uma senhora se humilhando numa fila de hospital para pegar uma ficha de consulta. É desesperador eu mostrar aqui um paciente internado há 4 meses no hospital sem poder fazer um exame, que a máquina está quebrada. E muitas vezes um atendimento desse pode decidir se a pessoa vive ou não. Nas ruas de Manaus, a situação já preocupa. Indignado com o descaso nas maternidades da rede estadual, o motorista de aplicativo Paulo do Carmo questiona. A minha esposa ela está grávida de 6 meses, já próximo de ter neném. Como que vai ficar a situação? Eu não tenho plano de saúde que possa levá-la para uma maternidade particular. Como que fica a situação da gente nesse caso? É uma coisa extremamente preocupante mesmo essa situação. Este ano, a arrecadação do estado já é 2 bilhões maior do que a do ano passado, segundo o portal da Transparência do Estado. O valor a mais arrecadado já é maior do que todo o orçamento deste ano da Secretaria de Estado da Saúde. O instrutor de música Raul Linhares só consegue imaginar um motivo para a falta dos pagamentos dos servidores. Eu acho que está tendo uma grande lavagem de dinheiro aí por aí, não sei, sabe? Não quero pensar no pior, mas eu estou acreditando assim, que estão desviando muito dinheiro, estão fazendo uma farra com o dinheiro público, né? E não estão investindo, né? Nessas áreas aí, que no caso da saúde está precária. Raul ainda lamenta, pois para ele quem deveria ajudar a população fiscalizando o trabalho do governo se cala. Os parlamentares, eles, tipo assim, todo mundo tá mordendo, né? Sabe? Eu acho assim, cada tá pegando uma fatia do bolo aí, um pedaço, porque não é possível uma coisa dessa. Todo mundo fica calado, né? Eles estão aplaudindo todas as atitudes do governo, né? Eu acho que tem alguma coisa de errado. Infelizmente, nós estamos entregues, né? À população. Já para a estudante Camila Silva, a atual gestão representa apenas uma parcela da população. É uma péssima gestão pública, né? É um completo descaso com a saúde, que é uma coisa super importante para o nosso estado. Ele não está representando a gente que votou nele. Ele está representando a parcela elítica dele, que não está no hospital público, não está encarando a situação, não está ali. Então, ele não me representa. Volto com vocês. Bom, e aqui no aplicativo Humano as pessoas continuam participando e a Carla fala que é vergonhoso, precisam passar por humilhação e ainda tentam atender a população da melhor forma possível. Ela fala a respeito dos profissionais da saúde terceirizados. A Laila também fala, imagino várias pessoas precisando do seu dinheiro enquanto o senhor governador pensa que é brincadeira. Não é fácil, não. Olha, isso é impressionante, né? Se o governo teve uma arrecadação recorde, arrecadou aí 2 bilhões de reais a mais, por que não paga os fornecedores? Onde está o dinheiro? Os funcionários terceirizados. Por que atrasou o salário do funcionalismo? Que só vai receber o pagamento de dezembro em janeiro. O que é pior, nós assistimos esses vídeos quando o governador era um apresentador de televisão e para ele era muito fácil, né? Fazer tudo que ele achava de errado. Porque falar é fácil, né? Receita falar, pois é, né? O problema todo... Sem ter noção da coisa. É que gerir realmente a coisa pública é complicado, mas ele tinha a solução. Ele tinha a receita, né? Ele não falou, a bronca não era com ele. Fácil, né? E a pergunta, Cid, que vem aí na cabeça de qualquer cidadão no momento é: onde foi parar tanto dinheiro, né? Essa é uma pergunta, porque são 2 bilhões aí, fora o orçamento normal, que teve um aumento de 2 bilhões, mas tem o orçamento já. Então, vocês escutaram aí o povo nessa matéria da Júlia, né? Que ao contrário da maioria dos parlamentares, não tem medo de mostrar indignação
Não é isso? Exatamente, Carlão. E aqui no aplicativo Humano, o Kênio fala, eles estão perguntando, cadê esse dinheiro? A Laila fala, cadê esse dinheiro? Isso todos queremos saber. Kênio ressalta também, falar até papagaio fala. Difícil é fazer. 6 horas e 15 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. 18 horas. E os deputados de oposição ao governo na Assembleia Legislativa do Amazonas apresentaram hoje na presidência da Casa um pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima, do PSC, e o vice-governador Carlos Almeida, do PRTB. O repórter Azaf Augusto tem os detalhes. Os deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas apresentaram hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas um pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida. A justificativa seria os constantes problemas na saúde, segundo informou o deputado Wilker Barreto. O pedido ele é formulado, foi elaborado por juristas. O processo é entregue à mesa, à presidência, e vai se trabalhar a questão da admissibilidade da matéria. Ora, senhores, nós temos hospitais em colapso, nós temos vidas sendo perdidas e nós temos claramente exemplos e mais exemplos de dinheiro aplicado de forma equivocada. Como que, por exemplo? Vamos botar aí a última agora, 12 milhões no dia que teve a greve da maternidade da Braga. Por falta de salário, o governo estava repassando 12 milhões de reais para a ADC, para eventos. O deputado Dermilson Chagas disse que o governador e o vice são omissos. E na opinião dele, eles preferem investir no que é supérfluo e não na necessidade das pessoas. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no nosso estado. O governo fez do seu mandato um parque de diversões, uma omissão, uma negligência total em relação à saúde, à segurança pública e outros aspectos também. O deputado Serafim Corrêa disse que a situação da saúde é gravíssima. Tem fila da morte das cirurgias cardíacas, de outras cirurgias também, e como se nada estivesse acontecendo. Vamos deixar cair a ficha, vamos encarar, vamos pagar os preços, mas vamos procurar resolver os problemas. Um ano depois não dá mais para jogar a culpa para o governo anterior. O portal da Transparência do Estado mostra que o governo do Amazonas arrecadou em 2019 2 bilhões de reais a mais que em 2018. Mesmo assim, o vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Saulo Viana, defendeu as medidas do chefe do Executivo. Saulo disse que mesmo com o aumento de arrecadação, o Estado não conseguiu cobrir a folha de pagamento. Sido usado mais do que o obrigatório em relação à questão da saúde. E aí, assim, teve um aumento de receita, porém aumentou juntamente a questão do despesa com o pessoal. Né? O governo do estado, quando assumiu, já pegou uma folha, foram concedidos aumentos de várias categorias. Teve outros que o governo teve que negociar no começo do ano. Então, assim, o aumento de folha foi muito grande e, inclusive, o estado ultrapassou o limite máximo da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, esse aumento de arrecadação, ele praticamente foi igual ao aumento que teve na folha. O documento de impeachment será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia, que é presidida pelo deputado delegado Péricles, do PSL. E lá, os deputados vão analisar o pedido, mas isso só deverá ser feito em 2020, depois do recesso parlamentar dos deputados. Volto com vocês. E aqui pelo aplicativo Humano as pessoas continuam comentando e participando. A Ariana, ela disse que a gripe está muito forte, mas ela não teve coragem de levar os filhos para o hospital porque estava lotado. Ela falou que não ia conseguir assistência. A Carla disse que a população não aguenta mais promessas. Queremos um governo ativo, com programas assistenciais com efetiva solução para as necessidades básicas de saúde, educação e segurança. Muito bem, Karime. Olha, vale lembrar sempre aí, né, que diante dessa situação toda envolvendo, né, a gestão, envolvendo o governo, é bom nós também darmos os nomes aí dos deputados, né, estaduais que estão apoiando incondicionalmente, né, nesse momento, né, nessa situação, o governador Wilson Lima. São eles aí, o Abdala Frache, a doutora Maiara, o Roberto Cidade, o delegado Péricles, o Ricardo Nicolau, Belarmino Lins, Augusto Ferraz, Saulo Viana e Cabo Maciel.
Estão na lista também Joana Dark, João Luiz, Alessandra Campelo, Sinésio Campos, Adjuto Afonso, Doutor Gomes, Fausto Júnior, Terezinha Ruiz, Felipe Souza, Carlos Bessa e Álvaro Campelo. Bom, e também começou a circular nesta quarta-feira um abaixo-assinado no site change.org para angariar assinaturas com o objetivo de pressionar os parlamentares a aprovarem o pedido de impeachment do governador Wilson Lima. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes pra gente. Esse abaixo-assinado online recolhe apoio para o impeachment do governador Wilson Lima. Segundo a petição, o governador deixou de lado o que seria prioridade no seu governo caso eleito, como a saúde e a segurança pública. Indignado com tamanho abandono, o professor Seixas falou sobre o assunto. É um verdadeiro descaso esse governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Primeiramente, foi eleito por povo também, o povo não tem competência de saber votar. Sabia que o cara não ia ser um administrador competente, era apenas um apresentador de TVs. Então, as pessoas que se colocam no novo, e o novo tá aí, ó, fazendo essas lambanças todas na administração pública. O estado do Amazonas está pedindo socorro. O governador do estado do Amazonas ele está sendo omisso em relação à educação e à saúde. Para o administrador Carlos Júnior, mesmo diante da insatisfação da população, o impeachment de Wilson Lima não resolveria o problema. Eu acredito que impeachment do governador não resolveria o problema, não. Até porque se as pessoas estão insatisfeitas com o trabalho dele, com o do governador, não vejo como deixar o estado sem governador vai resolver o problema. Ainda de acordo com a publicação do site change.com, a petição diz que nossos hospitais continuam sem leitos, sem estrutura, sem remédios, sem funcionários, tudo por conta de uma má gestão. O servidor público, Kleber Rocha, já assinou o abaixo-assinado online e demonstrou toda a sua indignação diante do nosso atual cenário de crise. Eu acho que o governador Wilson deve ser cassado, sim. Até porque todo governo, do meu ponto de vista, que abandona a saúde, abandona a educação e a segurança pública, não merece estar no poder. Então eu sou de plena acordo que ele seja cassado, sim. Aqui no Brasil, as petições na internet ainda não são consideradas impositivas. A lei que regulamenta a apresentação das leis de iniciativa popular só aceita petições assinadas impressas. Mas as versões online já podem ser recebidas como sugestão de iniciativa legislativa. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e a promotora de justiça da área de saúde, Silvana Nobre, disse hoje que o governo do estado não cumpre a determinação da Justiça Federal para reduzir a fila de cardiopatas no Amazonas. O governo diz que cirurgias estão sendo realizadas normalmente. E uma reportagem publicada no G1 Amazonas mostra a seguinte situação. Um bebê cardiopata, já anestesiado, pronto para ser operado, foi retirado da sala de cirurgia por falta de equipamentos. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. De acordo com o site G1 Amazonas, na segunda-feira, 2 cirurgias pré-marcadas foram canceladas por falta de equipamento no Hospital do Coração Francisca Mendes. Uma delas de um bebê que chegou a ser completamente anestesiado e foi retirado do centro cirúrgico porque o aparelho de anestesia estava quebrado e não tinha como monitorar as condições das funções fisiológicas do bebê. No último dia 6, a juíza Rebeca de Mendonça Lima, do Juizado da Infância e da Juventude, condenou o Estado a tornar operante 5 salas de cirurgia do Hospital Universitário Francisca Mendes, dotá-las de equipamentos próprios para o atendimento infantil, tornar operantes 11 leitos da UTI infantil e realizar as cirurgias cardíacas suspensas no Francisca Mendes. A Justiça ainda atribuiu multa de R$1 milhão por item não cumprido pelo governo do Estado. A promotora de saúde do Ministério Público do Amazonas, Silvana Nobre, informou que essas determinações até agora não foram cumpridas pelo governo. Em nota, a Secretaria de Comunicação do governo informou que em nenhum momento foram suspensas as cirurgias cardíacas no Hospital Francisca Mendes e que em 2019 foram realizadas 112 cirurgias cardíacas pediátricas até o início de dezembro. Ainda segundo a nota, as cirurgias estão ocorrendo normalmente hoje, inclusive com 3 operações, sendo 2 pediátricas
e uma em adulto. No total, 614 pacientes cardíacos estão na fila esperando por uma cirurgia sem data marcada. Desse total, mais de 200 são crianças. Somente este ano já morreram 29 crianças à espera de cirurgia no Hospital Francisca Mendes, referência no tratamento de doenças do coração na região norte. Odneia Araújo para o 18 horas. Bom, isso retrata aí a total falta de preparo do sistema de saúde do governo atual. Essa criança correu risco de morrer por causa da irresponsabilidade do governo, da completa falta de gerência, de gestão, de sensibilidade. Imagina você, a criança que já está vulnerável pelo quadro de saúde dela, ser retirada da sala de cirurgia já anestesiada. A anestesia por si só já é um risco. Imagina a situação toda do sofrimento desses pais, o desespero de ver a única chance de vida do filho ser adiada mais uma vez. É no mínimo desumano. Me desculpem ainda, mas é preciso falar. O Amazonas é assim. A Câmara Municipal de Manaus aprovou nesta semana uma lei que multa em R$4 mil quem maltratar animais. E quem maltrata o ser humano deixa a criança morrer nas filas da saúde. O que deve acontecer com os responsáveis sobre isso? Vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, todos, com pouquíssimas exceções aí, se manifestaram. Estes que estão calados diante da situação da saúde no Amazonas, respondam aí a pergunta. É preciso se indignar diante de tanto descaso, não é isso? Ou não? Karime Leão, é preciso, né? É possível, né? Vamos Nem ficar sei. passivos com relação a isso, é complicado. Agora são 6 horas e 26 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. 18 horas. Vamos abrindo aí a playlist de hoje, a primeira aqui na Mix FM. Vamos começar com Taylor Swift, que foi homenageada na última quinta-feira, dia 12, na Billboard Woman in Music. A cantora recebeu aí o troféu de Mulher da Década e subiu ao palco para um discurso empoderado, falando sobre a carreira, sobre o machismo na indústria musical e também sobre como enfrentou as críticas e dúvidas que recebeu por ser uma artista do sexo feminino. Olha isso. Pois é, a cantora afirmou que fazia bom uso das críticas que recebia, principalmente ao compor suas músicas. Taylor Swift disse ainda que tudo que criticavam se tornou material para sátiras musicais ou hinos inspiradores. Pois é, ela não é boba nem nada, está certíssima. Sim. Taylor Swift também fez questão de citar outras artistas como Lana Del Rey, que superaram as dificuldades do sexismo e se tornaram destaques da década. Vamos ouvir agora a parceria de Taylor Swift com Brandon Urie, Me. Playlist 18 horas. 6 horas e 30 minutos em Manaus, a primeira na playlist de hoje, Taylor Swift e Brandon Urie, Me. Mais uma que você conferiu aqui. 18 horas. Muito bem, 6h31, vamos saber aí como está o tempo, né? Qual é a previsão do tempo para nosso estado, Karime, a nossa cidade? É, para Manaus mesmo, né? Hoje e amanhã, vamos lá? Previsão do tempo. Então, pois é, para hoje a previsão, segundo informações do Clima Tempo, é à noite com pancadas de chuva. Estou fazendo a dança da chuva aqui do meu lado. Muito calor, né, gente? Uma chuvinha muito bem-vinda, tá? A mínima deve chegar a 24 graus, um pouquinho mais do que ontem. A máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 83%. Para amanhã, a temperatura vai ficar praticamente igual. Mínima prevista de 24 graus e máxima de 31 graus. E a previsão, segundo informações do Clima Tempo, é de sol e aumento de nuvens na parte da manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mix. Muito bem, agora vamos saber como está o trânsito em Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Boa noite, gente. Vamos lá conferindo o trânsito nesse momento. Na Avenida Floriano Peixoto, na área central de Manaus, o trânsito tem fluxo intenso no cruzamento com a Rua 7 de Setembro. Avenida 7 de Setembro também na área central. Seguindo na Avenida 7 de Setembro para o sentido bairro Cachoeirinha, o trânsito tem fluxo bom e trechos moderados no momento. 18 horas.
Bom, muito bem, o nosso entrevistado hoje é o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto. Josué Neto falou com exclusividade para o 18 Horas sobre como está a relação dele com o governador Wilson Lima. Esta semana, Wilson exonerou a irmã de Josué e nomeou para o lugar dela Ronaldo Monteiro Francisco, irmão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é um dos deputados federais presos no esquema do mensalão petista. Agora temos 2 irmãos secretários no governo de Wilson Lima. Vamos ouvir então a entrevista que Josué Neto deu ao repórter Azaf Augusto. O portal da Transparência mostra que o Estado arrecadou a mais 2 bilhões em 2019. Esses recursos não poderiam ter sido utilizados na saúde, na sua opinião, ou poderia ter sido feito outra coisa? Veja, cabe ao Executivo, ao Governo do Estado, ao Governador e à sua equipe escolherem as prioridades por conta da própria Constituição, né? É o Governo do Estado, é o Poder Executivo que executa e que escolhe as prioridades onde cada recurso, cada centavo, cada real será empregado. Então, entendo que esse momento que está passando um momento delicado, né, na área da saúde do governo, o próprio governo que pode responder, né, onde foi empregado esses recursos e se houve destino dentro desse excesso de arrecadação para a saúde. Sobre essa questão desses 2 bilhões a mais? Não, esses informes estão dentro do portal da transparência do governo do Estado, né, do Executivo. Então, as informações existem. Se fala muito de uma rixa política atualmente entre o senhor e o governador. Essa rixa existe ou não? Veja bem, eu não entendo isso como rixa, né? Porque nós temos uma relação institucional que é independente, que é harmônica. Então, não levo isso de uma forma tão importante, até porque as leis regem essa relação entre o governo, o executivo e o legislativo, e de forma pessoal não tenho absolutamente nada contra a figura do homem Wilson Lima, do homem Carlos Almeida Filho. Pelo contrário, né? Nutro bons sentimentos por ambos e qualquer que seja a relação institucional tem que ser tratada como tal. O senhor já se sentiu perseguido por alguma atitude do governo? Por exemplo, o Diário Oficial mostra que a sua irmã teria sido exonerada de um cargo de secretaria executiva para a nomeação do irmão de Roberto Jefferson. Veja bem, não entendo isso como perseguição. Acho que cada um faz o seu juízo de valor. Entendo isso como um ato exclusivo do governador, do vice-governador, em exonerar e nomear quem quiser. E isso de forma profissional, como disse agora há pouco, não me afeta em nada. Eu sempre costumo dizer que eu sou o Josué Neto de sempre, o radialista, o economista, o empresário, o homem público que chegou talvez no maior cargo dentro do poder público. E isso nunca subiu à minha cabeça. Isso quer dizer que qualquer coisa que seja para me apequenar também não me trará nenhum tipo de sentimento ruim, né? O que é bom não sobe a minha cabeça, o que é grande não sobe a minha cabeça, e o que é pequeno também não me atinge. Eu trato essas questões de forma muito cautelosa, muito criteriosa e com muito amadurecimento. O senhor já pensa nas eleições de 2020, presidente? Não, acho que o momento não é de pensar nisso, o momento é de fazer uma boa administração aqui na casa, né, de fazer com que os nossos trabalhos sejam revertidos em um bom mandato para os deputados estaduais. E é isso que esse é o meu foco, essa é a forma com que eu tenho aí tido as minhas atitudes e o que a gente tem feito aqui na casa é justamente isso, esse trabalho, e que esse trabalho se reverta em favor do nosso povo do Amazonas. Mas você já foi chamado para conversar com um partido em relação a isso? Não,
desde de novembro de 2018 que eu tenho aí uma relação próxima com a nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, com o PTB, e até onde sei, essa relação permanece a mesma. É disso que a gente tem falado, mas é um momento que existem conversas partidárias, existem. Mas não só pensando em 2020, pensando em 2021, em 2022, né? E isso a gente não pode negar. Na semana passada, a Assembleia teve 2 episódios de falta de quórum para as votações. Até que hoje a pauta é bastante extensa, né? Tem mais de 70 projetos. Como é que está essa questão? O senhor já tem essa garantia de que haverá quórum para a votação daqui para frente? Veja bem, tenho certeza que vai ter quórum, tenho certeza que todos os deputados estarão aqui hoje. Nós não temos hora para terminar a nossa votação e entendo que esse fechamento do nosso ano legislativo será de amplo sucesso. Até porque nós estamos conversando com os deputados desde sexta-feira passada a respeito dessa votação de hoje. Esse primeiro ano para o senhor, ele fecha do jeito que o senhor queria, e qual a expectativa para 2020? Sim, fecha. Vamos ver qual é o resultado de hoje, né? A Assembleia é uma instituição muito responsável. O orçamento que vai ser votado hoje não é o orçamento do governo do estado, é um orçamento do estado do Amazonas, onde os recursos do judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e das demais pastas que pertencem ao Executivo serão votados. Então a Assembleia sempre teve e sempre terá responsabilidade para que possa votar esse orçamento hoje em favor do nosso povo. Bom, e por telefone vamos conversar agora com o deputado Wilker Barreto do Podemos, que está acompanhando o 18 horas. Boa noite, deputado. O senhor nos escuta? Boa noite a todos os ouvintes. Saí da votação aqui na Assembleia, que está em andamento, para poder falar com vocês com o maior prazer. Muito obrigada. Deputado, qual a justificativa para o pedido do impeachment? Nós temos inúmeras. O Amazonas chegou no limite. Nós estamos falando de um governo que não prioriza os recursos públicos para as vidas. O governo peca por atentar contra a moralidade, o governo peca por atentar contra a eficiência, o governo comete atos de improbidade por não priorizar, o governo comete atos de omissão ao permitir que recursos vão para festas e eventos e não vão na direção de socorrer salários e pacientes. Nós chegamos ao limite. O impeachment não é em função das 2 matérias de repercussão nacional. O impeachment é em função de um ano todo de descaso com a vida das pessoas. Chegamos ao limite. A fundamentação jurídica é clara, é materializada, e hoje eu, deputado Denilson, atendendo ao clamor do Amazonas, entramos com o pedido de impeachment do governador e do vice, pelas razões, infelizmente, que se encontra hoje a saúde e as contas públicas do estado do Amazonas. Deputado Wilker Barreto, qual é a importância do apoio da população para um processo desse, no caso, um impeachment? Ela é 100%, porque só para falar das etapas. Primeiro, esse processo irá para a Comissão de Constituição e Justiça, que são 5 membros, e esses 5 membros irão ser responsáveis por acatar ou não a admissibilidade. Obviamente que esta casa reflete as ruas, esta casa reflete as redes sociais, esta casa, ela precisa escutar os anseios da população. Na minha singela opinião, os fatores jurídicos estão devidamente fundamentados, mas é sabedor que uma votação na Casa Legislativa não é somente na questão jurídica, é também na questão de mérito e na pressão da opinião pública, porque quem é legítimo para escolher o seu governante, votar e pedir para tirar, é a sociedade, é o povo. Deputado, então vai ficar só para o ano que vem? Fica para o ano que vem, porque hoje é o nosso último dia de sessão ordinária. Certo.
Então, obviamente, é o tempo necessário que se matura, que se reflete, porque é uma decisão muito séria, nós chegamos no limite, isso não é uma decisão política, isso não é uma decisão do impeachment de momento, é uma decisão de agravamento. Inclusive, agora há pouco saiu mais uma decisão da Justiça Federal em relação ao Francisco Mendes, de um colapso de um Estado que bate recordes de arrecadação, mas ao mesmo tempo impõe à sua população risco de morte nas unidades de saúde. Não podemos permitir isso e esta casa não pode ficar de camarote assistindo vidas sendo ceifadas todos os dias. Morrer, a gente morre, é melhor dizendo, quando chega a sua hora, mas morrer por omissão e por não aplicação de recursos, na minha opinião, isso é crime, isso é grave, isso não pode acontecer. Deputado, existe alguma estratégia para vencer aí a base governista? Olha, todos que estão aqui foram pelo voto. Todos que estão aqui dependem da sociedade. Todos que estão aqui não tem que ser governo, tem que ser pelo povo. Obviamente que esses dias que vão se anteceder, que vão ocorrer até a volta dos trabalhos, é o tempo necessário para cada cidadão conversar com o seu deputado estadual, e conversar de coração aberto, porque infelizmente não há nada de pessoal contra A ou B do governo, o vice ou governador. O que eu não quero é o meu estado, é o nosso estado caminhando a passos largos para virar um segundo Rio de Janeiro. Isso o Amazonas não merece. Certo, deputado, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no 18 horas, por telefone. Conversamos com o deputado Wilker Barreto do Podemos. Suas considerações finais? Eu agradeço, meu nome, com certeza, o nome do Vermilson, aqui no plenário. Nós estamos retomando as votações que hoje temos que votar o orçamento de 2020, mas é com muita tristeza, acredite, não nos alegra pedir o impeachment de um governador e um vice por maus tratos ao seu povo. Mas nós estamos aqui para isso, é o nosso papel e nossa prerrogativa. Muito obrigado a todos pela oportunidade, um Natal de muita saúde para todas as famílias. Muito obrigado, uma ótima noite, deputado. 18 horas. Bom, e uma notícia que acaba de chegar aqui na nossa redação. Após o governo dizer que vai responsabilizar técnicos de enfermagem, Corém do Amazonas aciona defensorias da União e do Estado para prestar assistência aos profissionais. Com base no pronunciamento do governador Wilson Lima, afirmando que o Estado vai responsabilizar os trabalhadores que faltaram aos postos de trabalho, o presidente do Corém do Amazonas, Sandro André da Silva Pinto, acaba de formular pedido de assistência e vai acionar as defensorias públicas da União e do Estado para defender os profissionais que possam vir a sofrer representações criminais do governo do Amazonas. Mix. Muito bem, 6 horas e 45 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Olha só, a Demi Lovato está dando a volta por cima e resolveu registrar a mensagem da história dela na pele. A cantora fez uma nova uma nova tatuagem com a palavra Survivor, que em português significa sobrevivente, certamente referindo-se a ter superado os maus momentos que passou após uma overdose, que aconteceu em 2018, no mês de julho, que também resultou em um período de hospitalização e também na pausa da carreira da cantora, um momento difícil que ela está superando, né, Cid? A Demi tatuou a palavra no pescoço. A foto foi divulgada pelo tatuador Dr. Who, conhecido aí por fazer tatuagem de várias celebridades. E vale lembrar que Demi Lovato deixou um recado para fãs no Instagram, afirmando que deve retomar a carreira musical muito em breve. Estamos aguardando, linda, muito bom. Essa volta por cima, hein? Arrasou. Esperamos ansiosos por novidades. Enquanto isso, vamos ouvir Demi Lovato em Give Your Heart a Break. Playlist 18 horas. 6 horas e 50 minutos em Manaus. Demi Lovato, Give Your Heart a Breaker em 100,7. Mix. Vamos saber como está o trânsito em Manaus nesse momento com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Mix.
Vamos lá, gente, mais uma vez com o trânsito na rotatória do ECOS, lá na Cidade Nova. O trânsito no momento tem fluxo mais ou menos moderado. No sentido centro da Avenida Noel Núteus e o sentido centro da Avenida Camapuã, o trânsito tem fluxo com pouca intensidade, mas a via segue tranquila no decorrer, tanto na Noel Núteus quanto na Avenida Camapuã, também no sentido bairro. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje é quarta-feira, dia de conferir as estreias do cinema com o nosso colunista Caio Pimenta. Boa noite a todos. Eu trago agora os lançamentos nos cinemas de Manaus neste fim de semana. O principal destaque fica por conta da despedida da nova trilogia de Star Wars. Cercado de mistérios, a Ascensão Skywalker vai trazer o confronto final entre Rey e Kylo Ren, além de muitas respostas decisivas aguardadas pelos fãs. Será que novos Jedi vão surgir? E como será a presença de Leia na história após a morte da atriz Carrie Fisher? Palpatine e Luke vão voltar? Prepare-se para se emocionar muito nas salas de cinema. Star Wars é o grande destaque, mas não é o único. Também tem estreia para criançada e ela é bastante conhecida. Seguindo o rumo de uma aventura Lego, Playmobil Filme mostra a história de uma garota tentando resgatar o irmão mais novo do incrível mundo dos brinquedos de montar. Para fechar as estreias, um lançamento que demorou muito para chegar aos cinemas mundiais. A Batalha das Correntes mostra o duelo entre Thomas Edison e George Westinghouse para ver quem dominaria a distribuição de energia nos Estados Unidos. No meio do caminho surge outro gênio, Nikola Tesla. O filme era a aposta do produtor Harvey Weinstein para o Oscar 2018, mas após a descoberta da série de escândalos sexuais envolvendo ele, a Batalha das Correntes acabou sendo engavetado e somente agora chega aos cinemas. Essas são as estreias dos cinemas de Manaus. Na próxima semana eu tô de volta aqui na Mix com mais cinema. Até lá, tchau! Bom, e a partir de janeiro de 2020, o dinheiro recolhido de multas de trânsito, multas contratuais aplicadas a empresas de ônibus, além de venda de espaços para publicidade em ônibus e estações, deve ser aplicado em trabalhos de recuperação asfáltica das estações e terminais de ônibus e modernização do sistema de transporte de passageiros em Manaus. Essa proposta consta no projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Manaus, que criou o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana. Os recursos também deverão ser usados para a realização de estudos e pesquisas relacionados aí à fluidez do trânsito e ao transporte público, além de subsidiar a meia passagem para os estudantes. Agora 6h53. Mix. A Prefeitura de Manaus divulgou o resultado do julgamento da fase de habilitação da concorrência para a concessão da iluminação pública de Manaus, da cidade, né? De acordo com o resultado de julgamento, foram habilitados aí a FM Rodrigues e Companhia Limitada e a Endicom, Engenharia de Instalações e Construções Limitada. Bom, e com a publicação passou a contar o prazo para os recursos, hein? A FM Rodrigues é a empresa que detém hoje o contrato para a iluminação pública da cidade. Bom, Carlão, Cid Soares, é o seguinte, hoje o jogo do Mengão. Cid Soares, como é que foi? Então, hoje tivemos o Liverpool aí que deu um banho, né, no... Jogou muito hoje. Não, o Liverpool não jogou muito, não. Nem jogou, era isso que eu ia te falar. Não jogou essa coisa toda, não. Foi um 2x1 meio miado, né? A zaga tava parecendo a zaga do Vasco, inclusive. Pois é, cara. Eu acho que os mexicanos estavam mais pra cima. Mas enfim, teremos esse confronto aí com o Liverpool, né? No sábado, a partir das 13h30, hora de Manaus. Decidindo então aí esse Mundial, né, de clubes da FIFA. Eu tenho quase que certeza, mais que absoluta, que o Flamengo vai, lógico, vai dar Mengão. Eu acho, o Flamengo tem mais time. Com esse ataque do Flamengo e com essa defesa aí do Liverpool, do Vasco, né? Do Vasco. Será? Do Vasco. Sérgio Bartolo, qual o seu palpite? Meu palpite é claro, sou flamenguista. O Flamengo vai ser campeão. Gente, nós vamos aproveitar para comemorar. Aê, falou bonito. Amy Luciano, flamenguista também. Pois é, tomara que ganhe, pelo menos o povo fica feliz, né? Eu acho. Isso mesmo. A gente comemora. Quero alegria,
quero felicidade. Boa, Amy Lucian. Amy Lucian tem recados para a gente, tem Sim, resultado de participação. Vamos lá. Vamos lá. Quem ganhou os ingressos de cinema hoje foi a Ariane de Oliveira e a Margarete Reis. Aí eu tenho um recadinho pra dar também aqui, ó. A galera que curte aí o Responde e Ganha no aplicativo Humano, todos os dias, 8 horas da noite. A gente já tá no final das temporadas, né? No final da temporada. E hoje a gente tem 10 prêmios de R$250, né? E segunda-feira também a gente vai ter 10 prêmios de R$250. Pra participar tem que baixar o aplicativo Humano e ficar 8 horas da noite online junto comigo no canal Show de Prêmios. Ligadinho, tá bom? 8, Isso mesmo. horário de 8 Manaus horas, mesmo. horário de Manaus. De Brasília, 21 horas. Boa sorte pra vocês. Boa sorte ao povo. Vamos ganhar dinheiro. E boa, né? No fim de ano, que Isso maravilha. mesmo. E é divertido. Muito divertido mesmo. Eu sempre assisto e participo, né? Gente, muito obrigada aí pelo pessoal do aplicativo Humano. Muito obrigada pela participação, pelos comentários. Agora, 6 horas e 57 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje informamos que a situação muito ruim da saúde pública no Amazonas levou a um pedido de impeachment do governador do estado, Wilson Lima, e que começou a circular um abaixo assinado na internet em apoio ao impeachment. São sinais de extremo descontentamento da população com a administração atual. E mesmo assim, o governo parece paralisado. Nem os protestos, nem o pedido de impeachment parecem fazer com que o governo tome providência para melhorar. Nem o aumento de 2 bilhões na arrecadação também não faz efeito. E agora há uma ameaça de greve em pleno período de festas de final de ano nos hospitais. Esperamos que não ocorra, que os trabalhadores da saúde recebam o que o governo lhes deve e que possam, junto com toda a população, inclusive os pacientes que estão nas famigeradas filas da morte, ter um Natal de paz e um ano novo tranquilo. O governo do Amazonas está devendo isso aos cidadãos e os cidadãos vão cobrar e vão continuar cobrando. Quem sabe assim o governo se mexa e tome alguma providência. Mix. 6h58, Karime. Cid. Boa noite a todos. Boa noite, meu povo. Boa noite. Karime. Gente, muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Continue bem, continue em 100,7. O melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix tudo aqui na Mix. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.